Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula eu vou falar um pouco sobre GitHub, alguns comandos básicos de GitHub, dentre eles o git diff, o git add, git pull, git push, commit. ah, e é uma aula que eu vou utilizar como um suporte para as minhas aulas as quais eu preciso do GitHub, eu utilizo o GitHub em sala de aula, onde os alunos precisam submeter algo para o GitHub. Tá? Então, se você conhece pouco ou não conhece nada do GitHub, de repente essa aula ela vai servir para você. Eventualmente, em outro momento, eu posso criar uma outra videoaula falando mais profundamente sobre alguns comandos do Git, tá? Então, eu vou começar de um processo mais simples, que é a criação de um repositório. Então, eu vou criar um repositório aqui chamado de aula GitHub, tá? Nesse aula GitHub, vai ser um repositório público, não vou colocar descrição, vou criar um arquivo README e vou criar um arquivo no Git Ignore aqui, com template para C++, e vou criar esse repositório, tá? Eu vou explicar o que são esses arquivos vizinhos aí. Então, no README é um arquivo que por default é mostrado lá no repositório, o conteúdo dele quando você acessa o repositório. Então, estou acessando um repositório chamado de aula GitHub, ele está aqui, né? O arquivo de Ignore aqui, ele vai trazer uma lista, linha por linha, de diferentes extensões de arquivos que vão ser ignoradas quando você tentar enviar alguma coisa do teu local para o remoto. Remoto é aquilo que está no GitHub e o local é aquilo que está no teu computador, no repositório no teu computador, tá? Então, por exemplo, faz sentido eu adicionar um exe, subir do local para o remoto? A princípio não, porque se você tem o código fonte, você consegue criar um exe, né, a partir do código fonte. Então, tem arquivos compiláveis também, não faz muito sentido que eles sejam adicionados aí. Então, se você quiser que esses arquivos não sejam enviados para o GitHub, você pode colocar a extensão desse arquivo nessa lista aqui, tá? Então eu vou fazer aqui um primeiro processo, que é um clone, através do repositório, né, do linkzinho que está aqui. O clone é uma flagzinha utilizada junto com uma do Git, que nos permite interagir com o GitHub, que vai fazer o download. Né? O clone é uma espécie de um download, a gente vai baixar o repositório no nosso computador, aquele repositório que está no remoto para o nosso computador, né, no local. Existem várias flags que você pode utilizar com clone, tá? Você pode baixar um branch específico, você pode alterar o nome do repositório que é salvo no teu computador, enfim. Então, se você utiliza o padrão, no teu computador é criado um diretório chamado aula GitHub, onde esse diretório, ele é um repositório do GitHub, tá? Como é que eu posso observar isso? Primeiro, porque tem o diretório do Git aqui oculto, tá? Então, isso aqui está identificando para o nosso computador que isso aqui e para o Git, né, que isso aqui é um repositório do GitHub. Então, tem o arquivo que o Git ignore aqui, né, tem um arquivo readme, está aqui também, né, exatamente aquilo que a gente tem aqui no remoto, tá? Se você fizer alguma modificação, vamos colocar aqui no Git, a aula, aula 1 e vou colocar aqui um texto chamado teste. Tá? Isso aqui no estilo Markdown, né? A gente está aqui no estilo Markdown, então se você não conhece Markdown, sugiro que você leia um pouquinho também. Então, o joguinho da velha, você cria um texto com um tamanho de fonte X, com 2 joguinhos da velha você já diminui e assim vai. Então, eu vou salvar esse arquivo e vou dar um add. Então, eu vou adicionar esse arquivo para comitar esse arquivo, para que eu envie ele para o GitHub. Então, eu adicionei esse arquivo, tá? Eu posso também colocar, em vez de explicitar com o arquivo que eu quero adicionar, eu posso colocar um ponto, até um asterisco. Só que com ponto asterisco você vai adicionar todos os arquivos que foram modificados no teu computador, tá? Esqueci até de mostrar algo. Deixa eu modificar esse arquivo readme novamente para mostrar alguma coisa algo para vocês aqui. Então vou colocar aqui teste 1, tá? Aí eu vou emitir o comando git diff. Então nesse comando git diff, infelizmente eu tinha colocado o add antes, tá? Mas ele está me dizendo o seguinte, ó, que depois do add, tá? Foi modificado o arquivo, essa linha do arquivo readme, né? De teste para teste 1. Então a gente exclui aquela linha, quer dizer que houve uma modificação naquela linha, e naquela linha foi inserido um novo conteúdo, nesse caso teste 1, tá? Então você pode usar o comando git diff para identificar o que tem diferente do teu local para o remoto, tá? Vou colocar um add novamente, git add, deixa eu ver, git add readme, né? E vou emitir um commit com uma mensagem. Então coloca aqui meu primeiro commit,
certo? O que quer dizer com isso aqui? Quer dizer que eu vou subir esse arquivo, o readme, eu adiciono esse arquivo, e existe um propósito para subir esse arquivo. E esse propósito ele é descrito numa mensagem. Essa mensagem serve para gente, para facilitar para a gente, para identificar o que está sendo feito ali e para outras pessoas que queiram colaborar com o nosso código. Então, é muito importante que essa mensagem ela seja bem descrita, tá? A gente pode, eu poderia, em vez de colocar aspas no final aqui, eu poderia até fazer isso aqui, ó, meu primeiro commit e dizer aqui, ó, estou enviando o primeiro commit, tá? E aqui sim eu coloco uma aspas, tá? Só para mostrar como é que vai ficar lá no GitHub. Pronto, aí eu fechei aspas, ele está dizendo que o arquivo foi alterado, foram feitas 5 exceções aqui, que na verdade as exceções são as linhas que foram adicionadas, tá? Enfim, e aí eu vou colocar um git push origin main. O git push origin main é um comando que nos vai permitir sincronizar o local com o remoto. Então a gente vai enviar aquilo que está no nosso computador para o GitHub, tá? O main é um branch, tá? O que é um branch? Imagine que você é gerente de projeto e você esteja desenvolvendo um sistema operacional. Nesse sistema operacional tem diferentes equipes trabalhando em diferentes áreas do projeto. Tem uma equipe que está trabalhando, desenvolvendo um software, um drive de placa de vídeo, outro está desenvolvendo um drive de placa de som, enfim. E aí essas equipes não precisam estar... a princípio, uma não precisa saber o que a outra está fazendo. Então você cria branches diferentes, elas trabalham em códigos diferentes, com o mesmo código base, né? E depois você faz um mesh, né? Você sincroniza aí com o main. Então, feito isso, eu vou adicionar minhas credenciais aqui de acesso, né? Coloquei minhas credenciais. E se eu der um F5 aqui, ó, teste 1. A gente atualizou o readme remoto com aquilo que estava no local, tá? Eventualmente você pode modificar esse arquivo no próprio GitHub. Então, eu poderia aqui editar esse arquivo e colocar aqui, sei lá, teste 1 para teste 2, tá? Coloco a mensagem aqui, vou deixar o update readme mesmo para não modificar. E vou dar um commit aqui. Pronto. Feito isso, a gente pode sincronizar o que está no remoto com o local. Então, se você sabe que você modificou algo lá, faça um git pull. O git pull vai sincronizar, ele vai baixar um novo readme. Tá? Então, se eu abrir o readme aqui no meu computador agora, eu vou ver que tem lá agora um novo conteúdo do teste 2. E quando eu emitir o git pull, ele diz que foi modificado exatamente o arquivo readme. Né? Então, tá aí o novo comando, né? Você pode criar branches diferentes através do comando git branch test. Ele vai criar um branch chamado teste. Então, se eu emitir o comando git branch, tá lá o branch test. Então, você pode trabalhar em branches diferentes, tá? No próprio computador, enfim. Se você quiser modificar para o branch, você pode emitir o comando git checkout test. Então, se eu emitir o git branch novamente, ó, eu agora não estou mais no branch, estou no teste. Agora, se você quiser criar e já de cara ser levado para esse novo branch, você pode colocar novo branch. O git checkout "-b", o git checkout, além de te levar para o novo branch, com a flag "-b", ele te leva e cria se esse branch não existir. Então, agora se eu emitir o comando git branch, a gente está no branch novo teste. Quiser voltar para o main, git checkout main. E aí, git branch. Estou lá no branch main, tá? Então, bom, há um outro comandozinho que é bastante interessante, que é o git log. O git log ele vai mostrar os commits que foram feitos, né? E os IDs deles. Então aqui tem alguns commits aqui, né? E é a mesma coisa que tem aqui no GitHub. São 3 que foram feitos aqui, tá? E ele tem os IDs, né? Esse aqui começa com A8. Se você observar aqui, ó, A8. Aqui é F4, se você for aqui, F4, CD, e assim vai. Né? Então está sincronizado. Só para finalizar, uma outra questãozinha aqui que pode ser útil em algumas situações, tá? Só que é muito cuidado quando você fizer isso aqui. Que vamos supor que você fez um monte de commit, mas que na verdade não precisava ter feito aqueles commits. Você bastava fazer um único commit com todas as modificações que foram feitas. Então, supondo que isso seja possível, o que é que você pode fazer dar um git reset. Então, reset. Aí eu vou colocar aqui os primeiros identificadores desse commit, desse ID. Então, A83B. Pronto. Ele está me dizendo agora que eu estou nesse commit. Se eu abrir o readme, ó, vai acontecer.
Eu estou lá naquele commit primeiro, no primeiro commit que a gente fez, né? Quando criou o repositório, na verdade. Que não é a mesma coisa que está aqui. Né? A gente colocou algum conteúdo dentro do readme. Então, eventualmente, a gente pode fazer isso aqui, tá? E aí, se você quiser subir, reverter ou subir uma única modificação, né? Um único commit com todas as modificações, aí você pode fazer um git add, ou melhor, um git push origin main -f, tá? Para forçar o remoto a aceitar o teu local. Então, se eu fizer isso aqui agora, o que vai acontecer? Deu um F5, voltou para o que era antes. Tá? Eu falei para ter muito cuidado com relação a isso aqui, porque se você fizer algo que não deveria ter feito, por exemplo, reverter um commit e você não salvou alguma modificação que deveria ser salva, você pode até acabar perdendo código, né? Trecho de código. Então, por exemplo, naquele segundo commit, se tivesse algo importante e não tivesse salvo ele, já era. Nesse momento aqui já era. Né? Não teria como recuperar. Tá? Então, para essa aula seria apenas isso e, caso necessário, eu crio outras aulas adentrando em outros comandos, por exemplo, para resolução de conflitos, de repente seja interessante. Mas é isso aí. Até mais.